O próprio Imu entrou em ação, e está prestes a mostrar tudo do que é capaz. Que tipo de habilidades ele pode usar graças à sua Akuma no Mi? Hoje a gente vai mergulhar mais fundo nesse vilão, e eu vou te mostrar uma teoria sobre um poder absurdo que ele pode usar. Algo tão apelão que pode colocar o Luffy em uma situação extremamente complicada. Finalmente, podemos confirmar quem é o verdadeiro vilão de Elbaf, o próprio Nerona Imu em pessoa. Depois de anos de mistério, o Oda finalmente revelou o rosto dele. E mais do que isso, também confirmou a sua fruta, a lendária Akuma no Mi. E sinceramente, eu não acho que exista uma fruta mais definitiva que essa para ser apresentada daqui pra frente. Mas tem um ponto muito importante aqui que acaba colocando o Imu, entre aspas, em uma posição meio estranha. O Imu já agiu e a gente já viu o poder dele antes mesmo do Dragon. E isso pra mim significa uma coisa. Talvez o Imu não seja o vilão final da história. Pode ser que existam personagens com um peso ainda maior no desfecho de One Piece, porque em um shounen, normalmente os personagens mais fortes são deixados pro final. A não ser que o vilão tenha sido construído como rival direto do protagonista desde o começo, evoluindo junto com ele. E aqui, nem precisa falar do Barba Negra. A gente sequer viu o Garland lutando ainda. Não sabemos se ele tem Akuma no Mi ou se luta só na base da força bruta, mas o Oda claramente guardou ele pra mais tarde. Inclusive, eu acredito que o Dragon deve enfrentar ele na guerra final. Mas voltando ao foco, Imu, o vilão do arco de Elbaf, e que muito provavelmente será derrotado ao final desse arco. Agora, sobre o design dele, eu vi muita gente criticando. Falando que não parece estilo do Oda, que parece um vilão genérico de outro anime, e eu vou te dizer uma coisa. Nesse caso, eu acho que faz total sentido. Se a ideia do Oda é mostrar um personagem que, entre aspas, não pertence a esse mundo, algo estranho, algo não humano, algo completamente fora da realidade. Então faz sentido que ele tenha um visual diferente de tudo que a gente já viu em One Piece. E é exatamente isso que o design do Imu transmite. Ele precisa parecer o rei do mundo, algo acima de tudo, diferente, intocável e principalmente desconfortável. A gente precisa olhar pra ele e sentir que tem algo errado, que ele não encaixa, que ele nem parece um personagem de One Piece. E é exatamente aí que tá o acerto. O Imu precisa parecer estranho, porque ele representa algo completamente fora da lógica do mundo, algo perigoso, algo que não deveria existir. E eu vou ser sincero, eu gostei, e olha que eu não esperava ele assim. Na minha cabeça, ele seria mais aquele estereótipo clássico do Oda, tipo um personagem mimado, irritante, aquele tipo que o Luffy odeia naturalmente. Mas não, o Oda foi pra um caminho totalmente diferente. E é exatamente isso que eu mais gosto. Quando ele quebra minhas expectativas, é quando o mangá fica ainda melhor, porque ele consegue surpreender. A revelação do Imu foi absurda. E tem mais um detalhe curioso, o Oda revelou a identidade do Imu em um capítulo chamado O Advento de Imu. Um título com uma carga extremamente religiosa. E isso foi lançado justamente na Semana Santa. Não sei se foi proposital, mas o timing foi simplesmente perfeito. E no meu caso, foi ainda mais surreal, porque eu li esse capítulo na rua enquanto estava rolando uma procissão de Semana Santa. Pra quem não sabe, isso é algo gigantesco, e no meio disso tudo, quando vi que o capítulo tinha saído, eu li ali mesmo. Enquanto passavam os penitentes, e tinha até um cara tocando piano no meio da rua com uma música bem dramática. Imagina a cena, eu lendo a introdução do Imu com aquela trilha pesada ao fundo. A ambientação ficou simplesmente perfeita. Mas agora, vamos ao que realmente importa. Quais são os segredos desse personagem? E principalmente, quais poderes ele pode ter? Uma teoria que muita gente levantou é sobre aqueles olhos no manto dele. Alguns acreditam que ali estão os olhos de todos os reis do século perdido. Dá pra contar mais ou menos uns 11 ou 12 olhos visíveis? Não chega a 20, mas claramente existe espaço para mais. Mesmo assim, teríamos que assumir que um único olho representa cada pessoa e não dois. Não sei se essa é a explicação correta, mas sinceramente eu acharia muito mais interessante se esses olhos fossem uma forma de mostrar que o poder da Akuma no Mi dele foi levado ao limite máximo. Na minha visão, se estamos diante de um usuário de uma fruta que carrega o nome mais genérico e ao mesmo tempo mais absoluto de todos, Akuma, como se fosse a fruta definitiva. O mínimo que o Oda deveria fazer é mostrar algo além do que já conhecemos. Não dá pra tratar essa fruta como qualquer outra. Ele precisa elevar o nível, mostrar algo novo, algo como um segundo despertar. Talvez o Luffy também alcance isso no futuro, uma nova forma, um segundo despertar. Mas não agora. Isso é coisa pra batalha final. O que já dá pra afirmar com certeza é que essa forma do Imu não é humana. Inclusive, em alguns quadros antes, a gente vê ele se transformando. Surgem algo parecido com asas, mas depois elas somem no design final. Talvez sejam asas que ele pode criar quando quiser, e usou só naquele momento para alcançar o topo do castelo. Na minha opinião, o Imu vai ter a mesma liberdade que o Luffy tem com o Gear 5. Se ele quiser criar asas, ele cria.
Se quiser virar uma criatura gigantesca, tipo um dragão, ele vira. Se quiser deformar o corpo para resistir a um ataque, ele faz isso sem dificuldade. Assim como quando ele simplesmente engoliu o ataque de fogo do Sabo. O poder dele permite isso, desde que seja para criar algo assustador. Agora, um ponto importante é o tamanho dele. Como o Oda vai lidar com isso? Talvez o Imo também consiga alterar o próprio tamanho, assim como o Luffy. Muita gente já apontou que aquele telhado onde ele aparece faz parte de um castelo gigante. Ou seja, aquele Imo gigante pode não ser exatamente o tamanho real dele, mas eu não cravaria isso. A gente sabe como o Oda brinca com escala em One Piece. E pode ser que isso tudo seja um recurso narrativo, porque pensa comigo, desenhar uma luta entre o Luffy normal e o Loki em forma de dragão seria praticamente impossível. O Luffy viraria um pontinho. Então faz sentido o Oda permitir que o Luffy fique gigante. E talvez o Imu também. Assim, ele consegue equilibrar visualmente a batalha. Mesmo assim, o Luffy gigante ainda é muito menor que o Loki em forma de dragão. E ainda tem um detalhe importante. A gente nem viu a forma híbrida do Loki ainda. E é aí que a luta pode ficar ainda mais dinâmica entre os três. Agora vamos organizar tudo que temos até aqui. O Imu pode atacar usando aquela espécie de cauda em forma de flecha. Ele pode adaptar o corpo conforme a necessidade da luta, criando asas, mudando de forma, aumentando de tamanho, ou qualquer outra coisa absurda. O Dome Reverse era importante, mas agora parece que perdeu relevância, porque com o despertar, ele transformou o ambiente em pesadelos. Só que isso por si só não serve de muita coisa, a não ser que ele consiga controlar esses pesadelos para atacar diretamente. Outro ponto é aquele livro estranho. De onde ele já tirou uma arma quando estava controlando o Gunko? Provavelmente foi dali que saiu também aquela lança. E eu não duvido nada, que em algum momento ele comece a puxar ainda mais coisas dali, para counterar completamente o Luffy e as loucuras dele. Porque olha a diferença, o Luffy, com o poder do Nika, cria coisas completamente aleatórias, óculos, taco de beisebol, tinta. Já o Imu cria armas. E essa é a contraposição perfeita, diversão contra destruição, criatividade contra a morte. Agora pensa comigo, é muito comum em luta de shounen, quando o vilão tá em desvantagem numérica, ele criar algum tipo de clone, algo para equilibrar a batalha, igual o Doflamingo fazia com os fios. Então não seria nada estranho se o Imu conseguisse invocar uma cópia de si mesmo, seja usando aquele livro, ou algum tipo de círculo sombrio, ou até aquela cauda dele se enrolando e criando outra versão igual. O único detalhe é que se for realmente uma cauda, talvez os dois fiquem conectados. Agora, tem um ponto que quase ninguém tá falando direito. Os olhos no manto dele. Não faz sentido aquilo ser só estético. Aquilo tem que ter uma função em combate. Então eu vou mandar uma teoria aqui. Talvez, se você olhar para aqueles olhos, ou se eles olharem para você, eles consigam anular o hack. Lembra que o Shanks é chamado de assassino da observação? Ele consegue anular o hack de observação dos outros. Sempre achei que isso fosse só pela pressão absurda do hack do conquistador dele. Mas e se existir outro método? E se esses olhos do Imo funcionarem da mesma forma? Uma presença tão opressiva, tão absurda, que simplesmente quebra o hack do adversário. Se o Oda trouxe esse conceito de anular o hack de observação, então ele vai usar isso em algum momento. E faz todo sentido que o próprio Rei do Mundo tenha essa habilidade. Até porque, eu duvido muito que o Luffy vá lutar contra o Shanks. Então, se a gente quiser ver esse poder sendo explorado de verdade, vai ter que ser contra um vilão. O Luffy vai ter que encontrar uma forma de lidar com esse poder. Mas no começo, ele vai apanhar bastante do Imu. E isso é normal. Porque em One Piece, tudo sempre foi construído em camadas. No início, existiam frutas que simplesmente anulavam ataques físicos. Aí veio o hack do armamento e passou a ser possível acertar esses usuários. Depois, veio a combinação de Akuma no Mi com hack, permitindo esquivar ou antecipar ataques como o Katakuri fazia. Em seguida, o hack do Conquistador avançado, que permite causar dano sem nem tocar no adversário. Depois disso, o Oda introduz a regeneração do Imu e dos Gorosei. E então o Gaban revela que, usando o hack do Conquistador de uma certa forma, é possível anular essa regeneração e causar dano real. Percebe o padrão? É sempre uma camada nova, que quebra a anterior. E com o hack da observação, deve seguir exatamente essa lógica. Primeiro, tínhamos o básico, que permite prever movimentos. Depois, veio o avançado, que permite enxergar o futuro. Mas quando dois usuários têm esse nível, a luta fica equilibrada de novo. Para quem assiste, parece que nenhum dos dois está usando o hack. Então o que falta agora? Uma nova camada. Um poder que quebre esse equilíbrio. Algo capaz de anular o hack da observação do oponente e fazer com que prever movimentos volte a ser algo impressionante. E é aí que entra o Imu. Ele é o vilão perfeito para introduzir esse próximo nível de poder e colocar o Luffy em uma situação extremamente complicada. O Luffy vai precisar encontrar uma forma de counterar isso, como sempre fez. Mas até lá,
a gente provavelmente vai ver o Imu sendo completamente dominante. E olha só um detalhe importante. O design dele cheio de olhos, inclusive na mão, passa uma sensação absurda de opressão. E isso encaixa perfeitamente com essa habilidade. Então eu cravo, o Imu também é um assassino do hack da observação. Queria trazer algo além do óbvio, e essa teoria fecha bem demais. Agora, sobre o desfecho dessa luta, o Luffy e o Loki devem conseguir derrotar o Imu, ou pelo menos forçar ele a recuar. Mas isso não significa que o Imu está em condições normais. Essa luta não está equilibrada. O Oda já deixou pistas disso. Mostrando o Imu sangrando, tremendo, esses detalhes não estão ali por acaso. Narrativamente, isso tem um propósito. Porque sendo bem direto, se o Imu estivesse 100%, o Luffy ainda não conseguiria derrotar ele. Por isso eu acredito no seguinte: mesmo que o Imu seja derrotado nesse arco, o Luffy ainda vai ter que enfrentar esse poder novamente no futuro. Seja contra o Barba Negra ou qualquer outro personagem. O verdadeiro problema não é o usuário, é a própria Akuma no Mi. Se a fruta continua existindo, ela sempre vai renascer. E alguém vai acabar comendo ela e o ciclo vai continuar. Ou seja, se a gente for ver dessa forma, a fruta em si é o verdadeiro vilão final. E isso levanta uma questão gigante. Como quebrar esse ciclo? Porque não basta matar o usuário, as Akuma no Mi reencarnam. Então o mal volta. O Oda vai precisar encontrar uma forma de encerrar isso de vez, selar ou destruir completamente essa fruta. Eu não sei exatamente como ele vai fazer isso, mas só derrotar o usuário não é suficiente. A vontade dessa entidade precisa desaparecer, ou ser selada. Talvez a Yami Yami no Mi tenha alguma relação com isso. Ainda é cedo para afirmar. Mas existe outro ponto interessante. Agora temos duas figuras importantes ligadas ao século perdido, Joy Boy e Davy Jones. E o mais lógico é que os dois tenham papéis fundamentais no final da história. Se o Joy Boy representa a liberdade, a alegria, talvez o Davy Jones seja o responsável por selar esse mal definitivamente. Imagina isso, a Akuma no Mi sendo trancada no fundo do oceano, dentro de um baú, ou até dentro do coração do Barba Negra, fazendo referência direta à lenda. Cara, tem muita possibilidade aqui, muita coisa que o Oda ainda pode explorar. Isso aqui ainda vai render muita teoria. Provavelmente vou trazer mais vídeos aprofundando tudo isso. Então já deixa a tua ideia nos comentários, porque isso aqui tá longe de acabar. Se curtiu, deixa o like e se ainda não é inscrito, se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo.